Sarissa, acabou o mistério. Mais uma vez, estamos aqui para falar de uma espécie, neste caso a Sarissa. Juntei todo o meu conhecimento, juntei mais uma série de fatores que são de conhecimento geral e fiz mais este vídeo para vos ajudar com a vossa espécie. Sarissa. Este arbusto ou esta pequena árvore contém apenas uma espécie. Chama-se Sarissa japónica. Sim, todas as variantes são pequenas alterações genéticas que são multiplicadas para mantê-las numa tentativa vã de não regressão. O nome Sarissa foetida é o nome antigo e foi abandonado, mas manteve-se comercialmente. Em termos botânicos, a Sarissa é agora conhecida como Sarissa japónica. No nome antigo, foetida, de fétida, porque quando manuseada ela libera um cheiro pouco agradável. Há quem o compara a vômito. Também é conhecida na China como a árvore das mil estrelas, por causa das suas flores abundantes em forma de estrela. A Sarissa é de clima subtropical, ou seja, de áreas imediatamente acima ou abaixo das áreas de clima tropical. O clima subtropical cai em duas categorias. A subtropical úmida, em que as chuvas se concentram nos meses mais quentes, e depois temos o clima de verão seco, ou clima mediterrâneo, em que as chuvas se concentram nos meses mais frios. Basicamente, cerca de 8 meses com temperaturas acima dos 10 graus centígrados e pelo menos um mês com temperaturas inferiores a 18 graus centígrados. Na realidade, isto traduz-se a uma média de temperaturas entre os 2 graus centígrados e os 30 graus centígrados. As folhas são elípticas, com um verde escuro e com um odor desagradável para alguns quando são manuseadas, principalmente se as esmagarmos ou fizermos a poda. O formato normal de crescimento da espécie é um ou mais troncos que nascem de um único local e ramificam espalhando-se numa cúpula larga. É cultivada porque ramifica bem, reage bem às podas e brinda-nos com flores abundantes entre o clima ameno e o quente. É resistente e o tronco e alguma ramificação primária ganham um aspecto envelhecido e rugoso nos primeiros anos de vida. Como curiosidade, os chineses e os japoneses utilizam a Sarissa como sebe nos jardins públicos. As flores têm geralmente 4 a 6 pétalas e costumam ser brancas. Têm um aspecto de funil com cerca de 1 cm de diâmetro. Começam por aparecer botões rosados que, ao abrir, mostra a flor de cor branca. Existem bastantes cultivars, ou seja, plantas reproduzidas por terem alterações que são mais desejadas. Por exemplo, terem flores de pétalas redobradas ou folhas variegata. Apesar de ser uma espécie amplamente usada para fazer bonsai, os iniciados acabam por as matar por regar a mais ou regar a menos. Colocam-nas direito ao sol quente ou no frio extremo. Quando no interior, expõem-nas ao calor das lareiras ou aquecedores e até à desidratação do ar-condicionado ou desumificador. Então, onde colocar? As sarissas gostam de sol filtrado ou bastante luminosidade. Sol direto depende da força do sol. Em temperaturas acima dos 28 graus centígrados, eu desaconselho. Mesmo assim, tenha cuidado com a falta de umidade no solo. A rega. O segredo é simples. Mantenha o solo úmido numa umidade pano torcido, nem encharcada, nem seca. O solo não pode secar completamente. Nunca. Se as folhas caírem amareladas, mantenha o solo úmido, mas regue menos frequentemente, ou de preferência mova para um local com mais luminosidade. A Sarissa gosta de um pH quase neutro, ou seja, 7. Por isso, evite as águas calcárias. Por este motivo, os solos devem ser o mais equilibrado possível. Nem muito ácido, nem muito alcalino. E utilize solos em que o pH fica muito próximo deste valor 7. Fertilização. Aplique um fertilizante balanceado nos valores NPK durante primavera e verão. Se usar adubo,
espalhe uma quantidade pequena pela superfície a cada mês. No outono pode colocar, no inverno eu aconselho que evite a sua fertilização. Poda. A cereça suporta podas mais agressivas se estiver bastante saudável e se a poda for feita na época de crescimento. No inverno deve-se evitar. Rebentos muito novos deve-se deixar crescer até cerca de 5 folhas e cortar de forma a ficarem apenas 2. Não remova todas as folhas ou arrisca-se a perder esse ramo. Árvores mais velhas evita-se podar se estiver com flores e se quiser flores. Pode podar mais após a floração. Para compactar, a cada 2 anos pode até próximo da madeira mais velha. Deixe ficar um nó em cada um dos ramos e pode todo o resto. Isso irá fazer com que a planta ramifique mais e faça um preenchimento melhor. Aramação. Pode aramar, mas é quebradiça. Cuidado ao dobrar os ramos. Deve retirar o arame ao fim de 6 meses ou até antes. Evite que marque a madeira, pois demora muito a desaparecer. Por aconselhamento, e aquilo que eu faço, é utilizar o sistema de tração o mais possível. Transplante. A cereça cria muitas raízes e rapidamente. Por isso aconselho a mudança de solo a cada 2 anos para árvores jovens e a cada 3 anos para árvores mais antigas. Deve sempre evitar ser agressivo na poda de raízes. Retire uns 25% no máximo. Como referido antes, o solo deve ser o mais aproximado do valor neutro, valor 7. A cereça retira proveito de solos ricos em humus vegetal, com um pouco de acadama, ou um pouco de terra barrenta ou arenosa, mas deve-se evitar a adição de terras que sejam mais ácidas. Multiplicação. É bastante simples, basta colocar as estacas, com 6 meses ou mais de idade, num solo úmido. Doenças e animais. Os gatos adoram o cheiro das folhas. Esfregue uma pimenta ou um piripiri no lado exterior do vaso. Não prejudica o gato, mas evita que ele vá demasiado longe com o seu entusiasmo. As cereças costumam ser atacadas por afídeos durante o tempo mais seco. Pode evitar pulverizando calda bordaleza no início da primavera. Também pode usar um inseticida, mas pulverize, não encharque. Regar em demasia apodrece as raízes. Se já aconteceu, veja aquele meu vídeo sobre como reviver uma planta em 3 passos simples. Evite ter cachepô à volta do vaso ou prato debaixo do vaso. E basicamente é isto. É bastante simples lidar com a cereça. Elas suportam algumas agressividades, mas não em demasia. Tenham cuidado com as geadas, tenham cuidado com o solo em demasia, mas de resto é uma planta bastante simples de lidar se vocês seguirem os meus conselhos. E é isto, pessoal. Em breve estarei a fazer vídeos sobre outras espécies. Se têm alguma sugestão assim mais urgente, por favor, digam. Eu irei fazer com prioridade nas espécies que me são sugeridas em primeiro lugar. De qualquer forma, eu quero fazer vídeos com o máximo de espécies possíveis para que consiga ir de encontro às vossas dificuldades ou àquilo que possam querer saber sobre uma espécie que compraram há pouco tempo. Sem mais, um grande abraço e mantenham-se saudáveis. Tchauzão, pessoal!